E essa palavra, meu irmão, dias atrás, eu tive um sonho. E o Senhor, Ele falou dessa palavra. E eu disse, Senhor, quando será que eu vou ministrar? Eu achava que era algo também para mim, algo pessoal. E às vezes a gente que prega um pouco, a gente já tem algumas palavras preparadas, né? E a gente tende a pegar essas palavras e às vezes ressignificar elas para a realidade da igreja. E eu fui folheando as palavras que eu já tinha. E o Senhor, não é essa. E aí eu lembrei desse sonho que o Senhor tinha me dado dias atrás. E foi um sonho baseado em algumas coisas que eu estava vivendo tempos atrás também. Mas nós vamos ler primeiro aqui em Jó, no capítulo 5, o versículo 17 e 18. E em seguida vamos ler em Hebreus. Amém? Jó, capítulo 5, versículo 17 e 18. E a palavra do Senhor diz assim: Bem-aventurado é aquele a quem Deus disciplina. Portanto, não despreze a disciplina do Todo-Poderoso, porque Ele faz a ferida e Ele mesmo a faz sarar. Ele fere e as suas mãos curam. E agora a gente vai lá para Hebreus, capítulo 12. O livro de Hebreus, capítulo 12. E vamos ler o versículo 4 até o 12. E diz assim: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. E vocês se esqueceram da exortação que lhe é dirigida como a filhos. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele. Porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas se estão sem essa correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais humanos que nos corrigiam e nós os respeitávamos. Será que então não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? Pois Ele nos corrigiam por pouco tempo, segundo lhes melhor parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Por isso, levantem as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas seja curado. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Podem sentar. O Senhor é bom. E muitas vezes nós criamos uma expectativa santa e real da vinda do nosso Senhor. E cremos nisso. E isso é louvável. E isso precisa arder no seu coração, a vinda do nosso Senhor. Essa expectativa santa de Jesus Cristo raiar nas nuvens precisa ser o nosso sustento, o nosso alimento, a nossa alegria, a alegria da salvação, a alegria da expectativa da vinda do nosso Senhor. Porém, antes da vinda do nosso Senhor, Ele nos prepara, porque o nosso Deus, Ele deseja que eu e você estejamos alinhados à sua palavra. Porque se a minha expectativa é a vinda de Jesus, eu preciso estar preparado para essa vinda. Eu preciso estar alinhado à vontade perfeita de Deus.
Eu não posso simplesmente desejar que Jesus venha para resolver todos os nossos problemas, para cessar a fome, as guerras, e o Senhor virá para reinar e reinar em justiça. Mas não tem como desejarmos a vinda de um rei se nós não desejamos que ele reine em nós primeiro. Então, infelizmente, alguns de nós ainda estamos nessa ideia um pouco equivocada de que quero que Jesus venha para resolver os meus problemas. Eu quero que Ele venha para não precisar ter que pagar o boleto do final do mês. Eu quero que Ele venha logo para me tirar dessa dor, para me tirar desse sofrimento, para me tirar de perto dos meus pais que não me entendem, ou para tirar de perto do meu marido que só há misericórdia de Deus, para eu não ter que precisar levantar cedo na segunda-feira para trabalhar ou estudar. Então a nossa expectativa na vinda de Jesus não pode ser uma expectativa de resolução dos nossos problemas terrenos. Precisa ser uma expectativa de amor. Precisa ser uma expectativa onde eu reconheço a minha filiação, aonde eu reconheço que não sou dessa terra, que tudo que está nessa terra é passageiro, mas o que eu almejo na eternidade, a traça e o ferrugem não vai comer. E sabe o que eu entendo lendo a história de Jó durante esse tempo? É que ele me parecia um homem, e a palavra do Senhor fala, justo, perfeito, um homem ali que seguia os mandamentos. A palavra do Senhor fala em Jó que ele fazia sacrifícios até pelos pecados dos seus filhos, para que não tivesse nenhum tipo de erro, ou que ele não tivesse diante de Deus algum tipo de impureza, ou não tivesse santo diante do Senhor. Mas aqui, lá no capítulo 5 de Jó, ele fala de uma correção que Deus precisava derramar sobre a vida dele. E a gente questiona, meu Deus, mas por que um homem santo, sei lá, íntegro, um homem perfeito, precisou passar por todo aquele sofrimento, por toda aquela dor? Precisou passar por um alinhamento, um homem que vivia de domingo a domingo na igreja, um homem que vivia fiel aos seus dízimos, até confessava os seus pecados e precisou passar por toda aquela perca. Mas eu quero falar algo para vocês, para que a gente viva o sobrenatural de Deus e para que os nossos olhos sejam abertos. Muitas vezes o nosso Senhor precisará fazer uma ferida em nós. Precisaremos ser corrigidos no Senhor. E sabe o que é correção? É algo que você estava fazendo errado. Você é corrigido, você é disciplinado, uma criança, ela vai para um castigo, né, assim, quando ela precisa de uma correção. Por que essa correção vem? Porque algo está fora do lugar. Algo não está correto. Aquela criança, ela precisa entender que o que ela está fazendo ali naquele momento não convém. Que o que ela está fazendo aqui, naquele momento é uma desobediência, é um ato de quebrar uma regra que os pais colocaram sobre ela. Então deixa eu dizer algo para você, meu irmão. A palavra do Senhor nos diz que nós precisamos caminhar em humildade. E sabe por que eu estou dizendo isso? Porque muitas das vezes nós estamos, como o pastor Zé falou semana passada, nós vestimos roupa de crente, nós cantamos música de crente, nós vimos no domingo e temos amizades de crente. A placa do nosso carro, a frase do nosso carro é de crente, a blusa que nós usamos é de crente. Mas algo precisa ser alinhado ainda com a eternidade. Os nossos olhos precisam ser alinhados à eternidade. E meu irmão, se eu e você estivermos condicionados somente a conquistas terrenas, nós nos perderemos do Senhor. Sabe por quê? Porque vamos começar a ficar conformados com tudo.
Jó estava conformado. Jó tinha uma esposa, tinha prestígio, Jó tinha riqueza, Jó era um dos homens mais respeitados do local que ele estava inserido. Jó tinha filhos que respeitava, tinha bens, tinha tudo o que a gente deseja. Não tinha dívida. Era um homem que a cidade parava para ouvir ele, que estava no meio dos grandes. E mesmo assim o Senhor desejou ferir Jó. Mesmo assim, a palavra do Senhor fala que ele desejou, meu irmão, colocar a mão sobre Jó, para que os olhos de Jó fossem abertos para a eternidade. Porque não basta, meu irmão, vivermos uma vida somente vindo aos cultos, confessando alguns dos nossos pecados. Nós precisamos viver uma profundidade no Senhor. O que Deus estava procurando ali em Jó era intimidade, era profundidade, era um relacionamento face a face. E muitas vezes, meu irmão, nós nos perdemos ao longo do caminho e achamos que o hábito de confessar, de ir para uma célula e de ir para uma igreja é suficiente. Mas não, o Senhor Jesus nos chama para um lugar mais profundo. Para um lugar onde, se Ele nos ferir, nós agradeceremos a Ele. Se Ele nos tirar, nós vamos agradecer a Ele. Se Ele nos der algo, nós agradeceremos a Ele. Mas o que nós não podemos, meu irmão, é contender com o nosso Deus quando Ele deseja trabalhar em nossas vidas. O que eu vejo muitas vezes é crentes encurralados, muitas vezes, porque Deus está fazendo algo na sua vida. E sabe, meu irmão, Jó, ele poderia ter olhado para Deus e ter dito assim: mas Deus, eu sou um homem fiel ao Senhor. Eu sou um homem que eu faço todos os dias ao anoitecer os meus sacrifícios. Senhor, eu sou um homem íntegro, eu sou um homem justo. E trazendo para a nossa realidade: mas Deus, eu sou um dizimista fiel. Eu sou um líder que estou ali respondendo, dando as respostas certas ao meu pastor, mas não está vivendo profundidade no Senhor. Não está vivendo intimidade com o Senhor. Está somente uma capa. Está somente maquiado de um bom crente. Quando dentro de casa, quando nos seus negócios, quando no seu trabalho, ou quando na sua faculdade, ou com os seus pais, está vivendo o inverso daquilo que você prega e daquilo que você vem ouvir nos domingos. Meu irmão, se você não for abalado por Deus, se você não se deixar ser abalado por aquilo que o Senhor deseja quebrar na sua vida, você vai ser facilmente levado pelos prazeres dessa terra, pelas riquezas dessa terra, pelo comodismo, pelo conforto dessa terra. E sabe, deixa eu dizer algo para você: Deus, Ele não veio somente te dar um conforto aqui nessa terra, não, meu irmão. Deus, Ele veio para te salvar desse lugar. Deus veio te tirar dessa terra para te levar a um lugar de eternidade. No céu, a palavra do Senhor é clara. Nós caminharemos em ruas de ouro. Nós teremos toda a beleza que nós procuramos e toda a riqueza que nós procuramos. Porque no céu está o bem mais precioso do que o bem material, que é Jesus Cristo de Nazaré. Se nós não reconhecermos isso hoje, meu irmão, nós seremos enganados pelo inimigo da nossa alma. Nós seremos, meu irmão, levados. Eu não estou dizendo que o nosso Deus, Ele não ama prosperar. Ele ama prosperar. Porque o fim de Jó foi melhor do que o começo. O Senhor deseja te dar o melhor dessa terra, sim. O nosso Deus, Ele não é um Deus que quer empobrecer ninguém, muito pelo contrário, Ele quer te prosperar. Mas antes dEle te dar algumas coisas, Ele precisa te ferir. Sabe por quê? Porque Ele não quer te perder.
Porque Ele sabe, meu irmão, que se te der hoje algo que talvez você esteja pedindo há 10 anos, você sairá dos caminhos do Senhor. Deus, Ele sabe que se te der hoje, agora mesmo, aquilo que você tanto pede, talvez isso se torne o teu Deus. E Deus, para te poupar, não te dá. Mas nós também não podemos contender com o nosso Deus e colocar o nosso Deus contra a parede e dizer para Ele: Deus, eu quero hoje e agora. Você precisa confiar no Deus que você diz que serve. Você precisa esperar o tempo que for necessário. Se Deus, Ele te der hoje, Ele é Deus. E se Ele não te der hoje, você vai se desviar do caminho dEle? Ou vai ser tratado como um filho mimado, que diz: ah, Deus, não. Se você não me der, eu vou sair da tua casa. Se você não me der isso, eu não vou mais para aquela igreja. Meu irmão, Deus está querendo elevar os seus olhos para o monte, para o lugar mais alto, para Ele. Meu irmão, meu esposo falou semana passada um testemunho. E o meu maior sonho era uma casa própria. Eu achava que era impossível eu conseguir. E o Senhor moveu de uma forma que inesperadamente o Senhor abriu as portas para nós. E nós não tínhamos R$1 no bolso. Eu estava grávida de 8 meses do Azaf, já no finalzinho. E Zelira sem emprego nenhum. E Deus nos abençoou com a casa. Eu achava que era impossível. Eu já tinha ouvido até de algumas pessoas: uma casa? Nunca. Eu já tinha ouvido de algumas pessoas e rido desse meu sonho. E eu disse: no tempo certo, Deus, Ele vai me dar. E Deus abençoou. Deus abriu as portas, conseguimos uma casa. E quando eu boto o pé dentro da minha casa, Zé Lira todo empolgado, falando comigo: amor, Deus realizou o nosso sonho. E eu entro dentro da minha casa e eu começo a chorar. E Zé Lira: eita, agora minha mulher se emocionou, está chorando aqui. E ele perguntou: por que você está chorando, amor? Está feliz? E eu disse: não. Ele disse: oxe, por quê? Eu estou chorando porque Deus está pedindo para eu me despedir desse lugar. Aí Zé Lira olhou assim: não acredito. Eu disse: sério, amor, Deus pediu para que eu já me despedisse desse lugar. E eu disse: Deus, eu mal entrei na minha casa e o Senhor já está pedindo para eu me despedir. Para onde o Senhor vai me levar? Eu não estou acreditando, eu não posso nem sonhar. E aí eu disse: tá bom, Deus, vou me despedir aqui, vou olhar os 4 cantos, coloquei a mão em todo o canto, orando, me despedindo: Senhor, a minha casa nova, a minha casa nova. E eu disse: tá certo, Deus, mas às vezes as promessas de Deus demoram. Olha só, as promessas de Deus demoram. E eu disse: eu vou sonhar. E eu comecei a arquitetar toda a minha casa. Eu disse: eu vou fazer os móveis planejados. Fui atrás de fazer os orçamentos dos móveis. Imaginei fazer um primeiro andar na minha casa para ficar maior. Então eu sonhei com tudo. O quarto de Azaf, se eu tivesse um outro filho, já teria outro quarto para o menino ficar. E assim vai. E eu tinha esquecido que Deus tinha dito para mim que era para me despedir da casa. E eu disse: às vezes demora, então eu vou. Vai que é 5 anos para frente que eu vou sair daqui, que eu vou morar bem uns 10 anos aqui. Só daqui uns 10 anos é que eu vou sair dessa casa. Então dá tempo de realizar todos os meus sonhos. E pouco tempo, meu irmão, a gente começou com o processo do bairro das Indústrias. E eu: ai, Jesus amado. E Zé Lira: amor, agora eu vou confessar, viu, gente? Amor, nós precisamos ir para o bairro das Indústrias. Eu disse: amor, não precisa, Deus nos abençoou com um carro. Então o carro vai nos ajudar a ir até lá. Então não precisa sair da minha casa. Eu tinha sonhado. Deus, Ele disse no começo que não era para eu me prender àquele lugar, que eu era para me despedir daquele lugar. E eu disse: amor, dá certo a gente ir, Deus abençoou, vamos no carro, Deus está suprindo a gasolina. E meu irmão,
Eu sei que no meio dos tempos, Deus começou a colocar no meu coração. E as próprias pessoas do bairro das Indústrias começaram a dizer: pastora, venha pra cá. O povo olhava a casa pra mim, eu nem dizia nada. Mas não vai ser agora não, vai ser depois. Lá pro final do ano, deixa lá pro final do ano. E Zé Lira, vai, eu quero, vamos pra lá. E procurava a casa da LX e perguntava a todo mundo. E os irmãos tudo empolgados. E eu, Jesus, chega aqui que eu quero fazer meus móveis projetados. Eu ainda não fiz, eu ainda não terminei esse sonho. E minha irmã, no final das contas, tô lá com uma casa alugada no bairro das Indústrias. Não terminei o projeto dos meus móveis projetados que eu sonhei. E nem o primeiro andar eu nem comecei. Mas por que eu estou falando isso, meu irmão? Porque Deus, quando nós nos apegamos a um lugar, e quando aquele lugar começa a tomar os nossos dias, e ele passa a ser a prioridade dos nossos tempos, sabe o que é que o Senhor faz? Nos sacode e diz assim: ei, você não é daqui, minha filha. Você é estrangeira. E sabe, deixa eu dizer algo para você, minha filha. Eu vou precisar te ferir mais uma vez, para que você reconheça que eu sou Deus, para que você me veja como eu sou. Minha filha, eu preparei para você algo maior. Eu preparei algo melhor para você. E meu irmão, deixa eu dizer uma coisa. Se você está sendo ferido por Deus, não reclame. Se você está sendo abalado pelo Senhor, não reclame. Se você está sendo ferido de alguma forma, eu não sei se é nas suas finanças, às vezes pode ser no seu ego, às vezes pode ser no seu trabalho, às vezes pode ser uma pessoa que está perseguindo você, eu não sei. Às vezes pode ser um filho que parece que o capeta está usando para tirar a sua paz. Ou um marido que o capeta está querendo, né, arrodear o juízo dele para lhe perturbar, ou vice-versa. Mas deixe Deus se revelar para você, meu irmão. Deixe o Senhor fazer o que Ele precisa fazer na sua vida. Sabe, meu irmão, se é perca, permita que o Senhor leve. Se é ganho, abra as mãos para receber. Porque tem crente que quando Deus abençoa, isso não é para mim não sou merecedor. Meu irmão, em nome de Jesus, se Deus abriu as portas do céu para lhe abençoar, abra as mãos, porque você orou por isso. Então receba, não queira dar, meu irmão, uma de crente vítima, não dizer assim: eu não mereço. Merece sim. Se Deus está abençoando é porque você está merecendo. Amém? Agora, se Deus está tirando, não contenda e não murmure. Deixe Ele fazer. Deixe o Senhor fazer. O Senhor, Ele deseja, meu irmão, nos corrigir. E essas feridas são as correções de Deus nas nossas vidas. Esses abalos é as correções de Deus. É Ele retirando tudo o que é terreno, para que os nossos olhos voltem para Ele, voltem para a eternidade. É para mudar a nossa perspectiva de vida. É para mudar os nossos achismos. É para mudar até a maneira como nós olhamos para outra pessoa do nosso lado, nosso marido, nosso filho. Tem coisa que meu marido faz que eu olho assim: só pode estar querendo me testar a minha fé. Não é possível, Deus. Eu estou crente hoje, pelo amor do Senhor, chega aqui e me ajude. Mas sabe o que Deus Ele quer fazer, meu irmão? É mudar a tua perspectiva a respeito da pessoa que está do teu lado. É mudar a tua mentalidade. É mudar quem você é. Sabe, uma vez, eu acho que eu já até contei isso. Tinha uma liderada, meu irmão, que eu acho que foi o meu aguilhão. Só pode. Porque a menina, ela me tirava a paciência. Era um negócio surreal. Isso eu ainda era da rede de moças aqui, da rede Esté. E eu dizia: meu Deus, o que é que eu vou fazer com essa criatura? Senhor, e eu falei com minha pastora: pastora, eu não aguento mais. Eu não aguento mais essa criatura. Me ajude. A minha vontade
pastora, transfira ela. Na época era eu e Tainá. Eu disse, transfira para a rede de Tainá. Em nome de Jesus, porque eu não quero mais. E a pastora olhou para mim e disse assim: minha filha, se você não está conseguindo, com as suas palavras, mudar essa moça, é porque Deus está querendo mudar algo em você. Aí eu não estou acreditando. E eu comecei a olhar para aquela moça com os olhos diferentes. Eu disse, pois é assim, essa moça está querendo que eu mude, o Senhor está usando ela para que eu manifeste mais amor, mais perdão, para que eu ame ela, para eu acredite nela. Pois é assim que eu vou começar a vivenciar. Precisava, meu irmão, mudar algo em mim. Então não era sobre ela, era sobre quem eu estava sendo. A palavra do Senhor fala, Ele corrige a filhos que aceitam a sua correção. Mas aqueles que não aceitam a sua correção, eles são chamados de bastardos. É isso que a palavra do Senhor diz. Então você deseja ser um bastardo? Ou você deseja ser um filho? O nosso Senhor nos chama para sermos filhos. Ele nos diz que tem um caminho aberto para sermos filhos. E nós precisamos aceitar, meu irmão, essas correções, porque a identidade de um filho, ela é forjada pela correção e pela disciplina. A identidade de Cristo, ela foi vista por nós, porque Ele obedeceu até a morte e morte de cruz. Se for necessário, meu irmão, você ir para a cruz do Calvário, você vai. Mas você será forjado um filho de Deus. Então, o anseio da vinda de Jesus vai se tornar muito mais evidente na sua vida. Vai se tornar muito mais verdadeiro. Você estará mais alinhado ao Senhor. Deus quer te fazer enxergar quem realmente Ele é, meu irmão. Jó, lá no final, ele disse assim: antes eu conhecia o Senhor só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Porque ele foi obediente, meu irmão. A palavra do Senhor diz lá em Hebreus, que eu li com vocês, que esse lugar de disciplina vai nos levar a viver a santificação que o Senhor preparou para nós. Então Jó, ele foi forjado ali, ele foi ferido, ele foi abalado. Foi retirado tudo dele, meu irmão. A conta do cartão atrasa, a luz atrasa de casa, estamos a ponto da luz cortar, a água cortar e a gente fica desesperado. Agora imagine você na pele de Jó, cheio de doença, a mulher deixou ele, os filhos morreu tudo de uma vez. Gente, às vezes a conta de luz atrasa e a mulher fica, e agora, amor? Meu Deus, ai Senhor, perturba tanto o pobre do marido que o marido vai ter que ir atrás do agiota. É assim, não é? Vai ter que ir atrás do agiota, que não mata, que não cobra juros. Não é assim? Então, minha irmã, em nome de Jesus, agora eu vou falar para as mulheres. Minha irmã, em nome de Jesus Cristo, deixe Deus trabalhar na sua vida. Deixe Deus provar a tua fé. Deixe Deus exercer o senhorio dele na sua vida. Minha irmã, deixa eu dizer uma coisa. Uma vez eu fiz uma oração assim: Senhor, eu quero viver de milagres. Eita, meu Deus, meu Jesus. Isso antes de casar com o abençoado do meu marido, que ele é cheio de fé. E eu disse: Senhor, eu quero que meu casamento seja um milagre. Eu quero que a minha vida seja um milagre. Eu quero que tudo seja um milagre na minha vida. E eu achava que eu estava num conto da Disney World. Só que aí, meu irmão, quando Deus me colocou numa peleja. Minha irmã, foi na época do Covid. Meu marido ficou com Covid. Eu com Covid dentro de casa. Os dois sem trabalhar. E eu disse: meu Deus, por que eu fui fazer aquela oração que eu queria viver por milagre? Será que dá tempo de recolher, Deus? Meu irmão, foi eu acho que foi a fase mais difícil de toda a minha vida.
Eu nem sabia se eu estava com Covid ou não. Esse homem dentro de casa, eu com medo dele morrer. Eu digo, pronto, Jesus. A gente não tinha nada. Sabe o que é nada? Ele deu entrada na época no INSS. O INSS não funcionava nessa época. Quem precisou do INSS na época de Covid sabe que foi difícil. E até hoje a gente não recebeu o dinheiro que era para receber. Mas foi um período difícil da nossa vida. E nesse dia, Deus ele disse assim, olhe para dentro. Era um apartamento que a gente morava alugado lá no Valentina. E o Senhor disse assim, comece a olhar para dentro da sua casa. E eu comecei a olhar para dentro da minha casa. Olhe para o móvel, olhe para a geladeira, olhe para a cama, olha para tudo que eu já te dei, minha filha. Olhe para todas as respostas de oração que você agora está vendo. Será que eu não seria Deus suficiente para suprir? Meu irmão, eu sei que de repente chegava os meus vizinhos do prédio, souberam que ele estava com Covid. De repente chegava com um almoço lá na porta de casa. E no outro dia chegava pão. No outro dia chegava um negócio de remédio lá na porta de casa que os vizinhos iam lá e deixavam. Eu sei que, meu irmão, nós passamos mais ou menos, acho que uns 3 meses, né? Sem nada, sem dinheiro, sem nada. Mas eu quero dizer algo para você. Eu vivi os milagres do Senhor. Eu pude ver um Deus de perto. Dias atrás eu fui vivenciar toda uma realidade. Parece uma coisa, viu? Zé Lira perdeu todos os empregos de novo. E aí eu voltei, meu Deus. E eu voltei para casa da minha mãe. Minha irmã, eu estava buchuda, esse homem sem trabalho, eu sem trabalho, a gente dependendo de manhinha e painho para tudo. E um intercessor chega para mim e diz assim, Raíssa, Deus ele está querendo que você mude a sua oração. Está querendo que você, essa situação que Deus ele colocou você, é para que você se derrame, é para que você ore. E meu irmão, deixa eu dizer algo para você, fazia tempo que eu não orava de joelho na presença do Senhor. E aquela ferida, meu irmão, sabe para onde foi que me levou? Para o joelho. Meu irmão, eu fiz tanta oração bonita que eu nem sabia que eu era capaz de fazer. Eu clamei tanto, eu chorei tanto nos pés do Senhor que eu não sabia que eu tinha tanta lágrima para derramar nos pés do Senhor. Foi uma ferida que o Senhor causou para que eu pudesse enxergar quem verdadeiramente Ele era. Meu irmão, as experiências são necessárias na nossa vida para que a gente enxergue Ele de verdade. Aquilo que eu estou falando aqui para vocês pode motivar, pode ajudar vocês a caminhar mais um tanto de léguas. Mas as experiências que vocês terão com o Senhor farão cada um de vocês verem verdadeiramente como Ele é. E é isso que Ele deseja para mim e para você. Ele não quer somente ser um Deus da sua vida de púlpito, ou um Deus simplesmente de uma pregação, ou um Deus de um Reels. Mas o Senhor deseja se revelar na profundidade com você. E se for preciso Ele retirar algo da sua vida, para que você veja verdadeiramente como Ele é, deixe que Ele faça. Deixe que Ele abale. Deixe que Ele desconstrua ideias de conforto, de prazer na sua vida, como ele precisou desconstruir ideias na vida de Jó, de conforto, de prazeres, para se revelar a Ele como um Deus verdadeiro e real. Jó só precisava de uma coisa, Ele, Jesus, só precisava de ver a Deus, era só isso. E quando Deus se revela a Jó, que ele reconhece quem ele estava sendo, ele disse assim: Deus, eu vou parafrasear como meu pastor disse, Deus, eu não te conhecia. Eu só escutava quem você era. Eu só ouvi os meus pais falar dos milagres. Eu só ouvi falar de um Deus, sabe, que veio com um dilúvio e resgatou outras pessoas, e resgatou Noé. Eu só ouvi esse Deus da criação, eu só ouvia falar. Mas agora eu tenho experiência. Agora eu tenho um nível de profundidade contigo, Deus. Agora eu posso dizer, eu te conheço face a face. Eu posso dizer que eu fui a um nível mais profundo.
para que eu pudesse te ver. E Jó foi até a sepultura, meu irmão. Ele precisou até o leito, mas Deus se revelou para ele como Deus. Então creia nesse Deus que se revela para você. Obedeça ao Senhor, seja na bonança, ou seja na dor, seja na vitória, ou seja nos desalentos. Seja quando você está bem com o seu marido ou com a sua esposa, ou quando você não estiver bem com o seu marido e com sua esposa. Deixa eu dizer algo para você. Muitos casais negociam a presença de Deus quando briga com o seu marido dentro de casa. Muitos casais negociam a presença de Deus quando estão de mal um com o outro. Ah, eu não vou para a igreja hoje não. Ah, não, vá você, eu vou ficar em casa. Para ferir o marido ou para ferir a esposa? Mas se você precisa da posição do seu marido ou da sua esposa para amar o Senhor, meu irmão, reavalie esse amor. Reavalie quem você tem sido. Se você é jovem, deposita a sua alegria quando seu relacionamento com os seus pais estão bem ou não, e você negocia com Deus para não vir para a igreja, ou para não ir para a célula, ou para não confessar, reavalie que amor você tem pelo Senhor. Reavalie a experiência que você está tendo com o Senhor. Porque não é justo um Deus que se fez carne, que morreu por você, que sangrou em um madeiro, seja punido porque alguém errou com você. Ele não erra com você. Ele é perfeito. Ele é perfeito. Então, se a sua devoção ao Senhor e se a sua vida ao Senhor está condicionada às circunstâncias que você está vivendo, reavalie se você tem sido filho ou se você tem sido simplesmente um bastardo. Não negocie a graça de Deus. Não negocie a santidade que Ele já entregou a você. Não negocie a redenção. Não negocie a restauração dEle com a sua vida. O nosso Deus, Ele é Deus, se você estiver bem financeiramente ou não. Meu irmão, eu estava passando por a maior crise na minha vida. Esse negócio de puerpério é verdade. Mas eu vou dizer uma coisa a você, viu? Mulheres que são mães e estão passando pela fase inicial, e mulheres que desejam ter filhos. Algo que o Senhor falou comigo dias atrás. O estágio hormonal é real. A gente passa realmente por grandes desafios. Mas eu vou dizer uma coisa a você. Se você se alimentar com aqueles reels que tem na internet, o tanto de coisa, você vai começar a caminhar pelo emocional. Eu cheguei pela minha pastora, perturbada, comparando meu marido, comparando a minha maternidade, comparando com todas as mulheres da face da terra naquela internet, olhando para o meu marido com um olho diferente, olhando para as atitudes do meu marido com uma atitude totalmente opostas àquilo que o Senhor falou. A minha pastora foi e disse: para de alimentar a tua alma e vai alimentar o teu espírito. Vai buscar ser mãe como a mãe da Bíblia. Vai buscar ser esposa como a esposa da Bíblia. Vai buscar ser um pai como o pai da Bíblia. Vai buscar ser um jovem como o jovem da Bíblia. O problema é que a gente se alimenta demais e a internet está cheia de apelo emocional. E se a gente for por esse caminho, meu irmão, a gente está mal. A gente vai viver só por alma, só por alma, só por alma, só por emoção. E eu vou finalizar aqui. Porque Jó, ele não viveu só por alma. Apesar de ele, muitas vezes, se você já deve ter lido, amaldiçoar. Às vezes ele ficou meio estressado com o Senhor, olhava para Deus: maldito é o dia que eu nasci. Para que o Senhor me trouxe para essa terra? Sim, o Senhor, Ele entende o nosso lado emocional. Agora, alguém que alimenta só a alma e esquece do espírito, ela está fadada ao fracasso.
Jó sabia também que precisava buscar no Deus Altíssimo. Porque se dependesse dos amigos dele, ele também não iria prosperar. Se dependesse da esposa de Jó, ele teria amaldiçoado o Deus dele. Mas não. Ele não viveu pelas circunstâncias, dos amigos, da esposa e do ambiente que ele estava inserido. Mas ele olhou para as promessas de Deus. O Deus que deu a ele tudo foi o mesmo Deus que tirou. E o Deus que tirou seria o mesmo Deus que iria prosperar ele novamente. Então é esse Deus que nós precisamos crer. Eu queria que você se colocasse de pé já.